Sequestros, abusos, entorpecentes. Eram tantas vítimas, era tanta monstruosidade que a população não acreditava que tudo aquilo tinha acontecido debaixo dos olhos deles. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa e hoje este aqui é o canal Crimes pelo Mundo, sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta às 9 da noite nós temos esse encontro marcado, conversamos sobre casos criminais que acontecem pelo mundo inteiro e daí a gente percebe, né, como qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro e a gente sempre tem que ficar em alerta. O nosso caso de hoje se passa na Inglaterra e hoje eu vou contar para vocês a história do Mark. Mark Anthony Childress nasceu em 31 de agosto de 1976 em Berkshire, Inglaterra. Ele era o filho caçula do John e da Lavinia e ele tinha dois irmãos bem mais velhos. A diferença de idade era tanta que quando o Mark era bem pequenininho, os irmãos dele já tinham ido para a faculdade. E o tempo aqui foi passando, o Mark foi crescendo, era uma criança muito feliz, muito amorosa. E aos 7 anos, quando se passa a história que eu vou contar para vocês, o Mark era aluno do 3º ano. E em 25 de maio de 1984, todas as escolas fecharam, porque eram as férias de primavera. Então as crianças estavam todas felizes, animadas, porque iriam passar algumas semanas em casa. E as crianças não estavam felizes à toa, não. 4 vezes por ano, naquela região, acontecia uma feira de diversão. Era tipo um parque de diversão, sabe? Com várias atrações, brinquedos, comidinhas, tinha tudo nesse parque. Então as crianças estavam muito felizes, porque assim que começou as férias da primavera, esse parque chegou ali na cidade, já tinha instalado e já estava funcionando. E o Mark, gente, estava desesperado para ir brincar nesse parque, mas ele não tinha dinheiro suficiente para ir. Toda semana os pais do Mark davam ali uma mesada para ele, um dinheirinho, só para ele aprender a lidar com o dinheiro. Mas o Mark, gente, sempre completava a mesada dele devolvendo carrinhos em uma loja da Tesco. Esse trabalho que o Mark fazia, né, aos 7 anos, né, esse trabalho era, ele buscava os carrinhos que eram deixados no estacionamento pelos clientes e quando ele devolvia esses carrinhos, né, de compra que era do próprio mercado para o lugar certo, essa máquina devolvia ali para o cliente que fazia isso uma moeda de 10. Então o Mark coletava esses carrinhos ali no estacionamento, ia devolvendo e coletava essas moedinhas que essa máquina caía assim que colocava o carrinho. Então ele usava esse dinheirinho que ele sempre trabalhava nesse mercado para complementar ali a mesada dele. Então quando chegou o parque ali na cidade, o Mark começou a trabalhar bem mais para ele arrecadar mais moedas para ele poder brincar nesse parque. Na tarde de 1º de junho de 1984, o Mark, durante mais um dia do seu trabalho, de devolver ali os carrinhos, ele conheceu um homem. Esse homem estava do lado de fora da loja que o Mark estava trabalhando e ele chamou o Mark, viu o Mark ali devolvendo os carrinhos e deu uma moeda de 50 para o Mark e falou assim, olha, para você comprar doces na loja ali que você trabalha. O Mark ficou todo feliz com o dinheiro que esse homem deu para ele e antes do Mark ir comprar os doces, esse homem falou para ele que mais tarde ele estaria no parque de diversão, né, que estava ali na cidade e que se o Mark quisesse encontrar com ele lá nesse parque, esse homem pagaria para o Mark ir no carrinho de bate-bate, que por coincidência era o brinquedo preferido do Mark. Então esse homem se despediu do Mark e foi embora e o Mark continuou ali no trabalho dele. O Mark devolveu mais alguns carrinhos e depois foi para a casa dele correndo. Naquele mesmo dia, por volta das 5h30 da noite, o Mark prometeu para a mãe dele que ele iria ao parque de diversão encontrar com alguns amigos e que ele estaria de volta dentro da casa às 7h30 da noite. Então o Mark saiu da casa dele, pegou a bicicleta e foi pedalando por uns 1 quilômetro mais ou menos, até o parque de diversão que iria abrir às 6 horas da noite. Quando chegou, ele encostou a bicicleta dele, né, ali na grade principal, ali de entrada, e ele entrou para se divertir. E quando deu 7h30, que era o horário que o Mark tinha prometido voltar para casa, ele não apareceu. Por volta das 8 horas, os pais do Mark já estavam preocupados e resolveram ir até o parque para encontrar com o Mark. Quando eles chegaram lá, os pais viram a bicicleta do Mark acorrentada ali na grade de entrada do parque. Eles procuraram muito pelo Mark e não encontraram ele. Até que eles resolveram voltar para casa. Vai que o Mark esqueceu a bicicleta e foi para casa a pé. Mas quando eles chegaram em casa,
o Mark também não estava lá. E em meio a muito choro e desespero, a mãe do Mark ligou para a polícia por volta das 10 da noite. A polícia local, a polícia de Thames Valley, realizou uma busca, gente, intensiva e completa em toda a área do parque imediatamente após a ligação da mãe do Mark. Eles procuraram a noite inteira, a madrugada inteira e depois na manhã, do dia seguinte ao desaparecimento, todos os trabalhadores e vendedores ali do parque de diversão foram interrogados sobre o desaparecimento do Mark. As 29 ruas do centro da cidade, empresas, casas, foram todas periciadas pelos policiais. O exército enviou 100 homens e alguns cães farejadores para ajudar nas buscas, mas eles não encontraram nenhuma pista de onde o Mark estava. Pouco tempo depois do desaparecimento do Mark, várias testemunhas relataram ter visto um garoto que se encaixava na descrição do Mark sendo arrastado à força para fora do parque por um homem que eles descreveram como um homem curvado. E isso foi por volta das 7 até 8 horas da noite. As testemunhas meio que se contradiziam no horário, mas o homem curvado elas sempre descreviam. O desaparecimento do Mark foi notícia nacional ali em todos os jornais e foi destaque ali, em todas as reportagens televisivas. Tava todo mundo falando sobre que tinha acontecido com o Mark. Como a imprensa estava divulgando bastante, os policiais tiveram a ideia. Então eles pediram a ajuda de um menininho ali da região de 7 anos, vestiram esse menino com roupas semelhantes a que o Mark tinha usado. E depois eles meio que encenaram ali o que poderia ter acontecido e a mídia publicou esse vídeo feito pelos policiais. Nos primeiros instantes que esse vídeo foi ao ar, resultou em mais de 400 denúncias anônimas feitas pelo público. E dentro dessas denúncias, 2 delas chamaram muita atenção dos policiais e eles resolveram investigar. A primeira denúncia falava que um trabalhador específico estava envolvido no desaparecimento do Mark. Esse homem não teve a identidade dele revelada, mas o que os policiais disseram para a mídia é que ele trabalhava no parque de diversão há mais de 11 anos. Esse sujeito então foi preso e ele foi levado para um interrogatório. E durante o interrogatório, ele acabou confessando que ele havia sequestrado o Mark, abusado e depois tirado a vida dele na caravana que ele usava e que ficava próximo ali do parque. Mas esse homem mudou a história dele tantas e tantas vezes que era claro para os policiais que ele estava apenas mentindo. Os detetives concluíram que esse homem estava apenas querendo chamar a atenção e ganhar fama em cima da história do Mark, que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento dele. A segunda denúncia anônima que os policiais resolveram investigar foi feita por um outro trabalhador do mesmo parque ali, que denunciou um colega dele de trabalho, que trabalhava ali no mesmo parque, um homem chamado Sidney Cook. Esse homem disse que o Sidney vivia falando muito sobre crianças, que ele era visto perto de crianças e tocando em crianças e que ele tinha um histórico muito suspeito de abuso de crianças não comprovado. Então os policiais resolveram falar com o Sidney e levaram ele para interrogatório. E o Sidney, então, durante o interrogatório, ele disse que ele realmente estava trabalhando na feira na noite do desaparecimento do Mark, mas que ele estava trabalhando o tempo inteiro, que ele não saiu e que o chefe dele tinha visto ele ali durante toda a noite. Os policiais então conversaram, com esse dono da barraca que o Sidney falou que tinha visto ele, e o dono da barraca realmente confirmou que o Sidney estava trabalhando lá a todo momento da noite. Então o Sidney tinha um álibi, mas mesmo assim, alguma coisa nele estava estranha. Então os policiais decidiram que o Sidney iria permanecer ali no arquivo policial, mas que ao mesmo tempo ele seria descartado como suspeito no desaparecimento do Mark. 2 semanas depois do desaparecimento do Mark, o superintendente detetive Roger Narklin, ele declarou que a polícia ainda não tinha absolutamente nenhuma ideia do que realmente tinha acontecido com o Mark. E o tempo foi passando e nada. Ninguém sabia de nada. Em outubro de 1984, sem nenhuma nova pista ou informação, sobre o caso, o departamento de polícia começou a encerrar
as investigações sobre o desaparecimento do Mark. E aqui eu vou deixar um recado para vocês. Fica até o final desse vídeo, porque esse caso é um caso solucionado. E o resultado, a solução desse caso, vai deixar vocês de boca aberta. Bom, gente, eu preciso contar um pouco para vocês do que estava acontecendo naquela região na época que o Mark desapareceu. Porque ele não tinha sido o primeiro. Várias crianças estavam desaparecendo na época. E eu vou contar 3 casos para vocês. O Vishal Mehrotra, ele era um menino de 8 anos que desapareceu ali em Londres em 29 de julho de 1981. Os restos mortais parciais dele foram descobertos em 25 de fevereiro de 1982 em uma fazenda isolada ali na região de Sussex. Depois do Vishal, várias outras crianças desapareceram, até que chegamos no caso do Mark, que foi em 84. Depois do Mark, em 30 de novembro de 1985, o corpo de Jason Swift, um menino de 14 anos, foi descoberto por um trabalhador rural em uma fazenda que ficava próximo a Essex. O Jason, ele estava desaparecido há mais de 15 dias quando o corpo dele foi encontrado. Uma semana depois de encontrarem o corpo do Jason, os restos mortais de Barry Lewis, um menino de 6 anos, encontrado ali também. Ele foi encontrado poucos quilômetros distante do corpo do Jason, ou seja, um corpo estava próximo do outro. E foi constatado que tanto o Jason quanto o Barry, antes de perderem a vida, eles tinham sido drogados, abusados e perderam a vida porque pressionaram o pescoço deles até que eles perderam o ar. E só um adendo aqui, o Mark ele desapareceu próximo do local onde os corpos do Jason e do Barry foram encontrados, na propriedade de Hackney. Em abril de 1987, a imprensa divulgou uma história sobre uma possível ligação em relação às tentativas de sequestro de várias crianças pequenas que estavam acontecendo naquela região. Como eu falei para vocês, várias crianças desapareceram, eu citei só 3 casos, né, 4º com o do Mark. A imprensa local disse nesse documentário que era um grupo de homens que estavam cometendo esses sequestros e abusos e tirando a vida dessas crianças. Nos próximos 2 anos, os policiais fizeram uma investigação intensiva para descobrir o que tinha acontecido com o Jason. E o resultado dessa investigação, eles prenderam 4 homens, o Sidney Cook, o Leslie Bailey, o Robert Oliver e o Stephen Barrow. Os detetives chegaram à conclusão que os 4 homens haviam sequestrado, abusado e tirado a vida do Jason. Daí nós vamos dar um pulo aqui na história e nós vamos para 12 de maio de 1989, aonde aconteceu o julgamento de todos eles. O Sidney Cook foi condenado a 19 anos de prisão pelo crime. Já o Leslie foi condenado à prisão perpétua. E o Robert Oliver e o Steve Barrow receberam uma sentença de 15 anos de prisão. Os detetives conseguiram, solucionar e condenar esses homens pelo caso do Jason, mas já o Barry, apesar deles desconfiarem dos mesmos, 4 homens, eles não tinham provas o suficientes, então o caso do Barry ficou como não solucionado. E só deixando um adendo, um alerta aqui para vocês. Gente, o Sidney Cook, que foi preso, por tirar a vida do Jason, é o mesmo Sidney Cook que foi levado para interrogatório sobre o caso do Mark, que aconteceu em 84. Depois do julgamento e da condenação desses 4 homens, alguns detetives ficaram inquietos, porque sabiam que mais crianças tinham sido vitimadas e que onde elas estavam? Cadê os corpos dessas crianças? O que tinha acontecido com elas? Então eles resolveram abrir uma investigação e chamaram de Operação Orquídea. Foi chefiada pelo detetive-chefe Roger Strauder. E o intuito da Operação Orquídea era descobrir o que realmente tinha acontecido com as crianças naquela região. Então, para iniciar a investigação, eles decidiram falar com o predador infantil, o Leslie Bailey, que tinha acabado de ser preso, por tirar a vida do Jason. Os detetives entenderam que ele poderia ter mais informações do que ele tinha contado. Então, eles foram conversar com o Leslie na prisão. Então, os detetives então foram até a prisão para conversar com o Leslie. Eles levaram ele para uma sala, e começaram ali um interrogatório. E o Leslie, gente, começou a contar uma história para os detetives. Uma história de terror e de cair o queixo. E queria solucionar todos os casos
que eles tinham em aberto. A história do Leslie começa na década de 1970, quando o Sidney, que era amigo deles, sim, gente, o Sidney Cook, o mesmo que foi sentenciado por tirar a vida do Jason e o que já tinha sido suspeito do Mark. Bom, gente, o Sidney, ele decidiu reunir um grupo de aproximadamente 12 homens. Todos esses homens tinham um interesse nojento em comum. Eles queriam abusar de crianças. E foi assim que o Leslie e o Sidney se conheceram, quando o Sidney recrutou o Leslie para esse grupo. Além do Leslie, o Sidney recrutou por volta de mais 11 homens. E todos esses homens tinham um histórico nojento de abuso infantil. O que esses homens estavam fazendo solto? Eu não sei. Bom, então o Sidney reuniu esses homens, né, esses monstros, e o Sidney criou uma espécie de rede de abusadores. No início, esses homens contratavam garotos de programa e se revezavam para manter relações. Só que esses garotos de programa eram, em maioria, maiores de idade, e eles não queriam isso. Na verdade, eles não queriam ter a sensação de ter pago. O que eles queriam era uma perversidade maior. Então eles começaram a sequestrar meninos que estavam voltando da escola para casa, estavam indo comprar alguma coisa no mercado, e eles sequestravam essas crianças, abusavam. Muitas vezes tiravam a vida dessas crianças, outras vezes eles só deixavam as crianças machucadas em algum lugar. Depois de um certo tempo que eles viram que esse era o objetivo monstruoso deles, eles aprimoraram o modus operandi. Era mais ou menos assim. Um homem desse grupo de monstros selecionava a próxima vítima, e após ser selecionada, a criança era sequestrada. Esse indivíduo chamava os outros demos para participar. Normalmente participava de 3, 4 ou 5 homens. Eles davam algum tipo de sedativo para essa criança e eles se revezavam para abusar. Em meados da década de 1980, o grupo já estava tão aperfeiçoado em suas maldades e também, na certeza da impunidade. Eles resolveram comprar um apartamento no conjunto habitacional de Kingsmead, que fica no leste de Londres. Esse apartamento era usado para cometer os mais cruéis atos contra as crianças que eram sequestradas por eles. Não se sabe quem foi a primeira vítima. Também a gente nunca vai ficar sabendo a quantidade de vítimas que esse grupo, fez durante todos esses anos, porque eles começaram em 1970, que eu já estou em 1980. Os detetives que conversaram com o Leslie ficaram tão chocados com as declarações que eles começaram a montar um dossiê, sobre esse caso para poder solucionar alguns crimes, alguns casos de desaparecimento de crianças ali na região. Um prisioneiro, um homem chamado Ian Gabe, ficou sabendo sobre a Operação Orquídea e ele resolveu entrar em contato com o detetive responsável por essa operação. O Ian, quando contatou os detetives, ele disse que ele não aguentava mais e que ele precisava contar o que estava acontecendo. O Ian, ele era parceiro, colega ali de cela do Sidney Cook. E o Sidney, gente, ficava se gabando da quantidade de vítimas que ele tinha feito durante todos os anos. O Ian começou a passar informações para os policiais das coisas que o Sidney contava ali para os colegas de cela. Foi o Ian que contou para os policiais que o Sidney e o Leslie estavam envolvidos no desaparecimento do Mark. E todos os homens da rede ali, dessa rede de predadores, eles não tinham um nome falado pelo Leslie. O Leslie falava que não sabia quem eles eram, porque eles usavam codinomes. Mas como foi o Sidney que recrutou todos eles, o Sidney sabia. Então um dia na cela, o Sidney disse o nome de mais um homem, o Lenny Smith. O Lenny, além de fazer parte dessa rede de predadores, ele também estava envolvido no crime contra o Mark. Então os policiais resolveram colocar o Lenny Smith sobre vigilância. Enquanto estava sendo observado pelos policiais, o Lenny foi visto por eles
em um banheiro público abusando de uma criança e o Lenny foi preso imediatamente. Depois de prenderem o Lenny, sobre o interrogatório, ele não contou nada para os policiais. Então os policiais decidiram interrogar mais uma vez o Leslie e dessa vez o Leslie contou o que tinha acontecido com o Mark. Na noite do desaparecimento do Mark, o Leslie foi convidado pelo namorado dele. Sim, gente, o Lenny, que tinha acabado de ser preso, era namorado do Leslie. Bom, os dois foram juntos para uma festa que entre aspas, tá? Que iria acontecer na caravana da propriedade do Sidney, que ficava localizada pouco depois do parque de diversão. E o Sidney, gente, era dono da propriedade que foi encontrado o corpo do Jason e o corpo do Barry. Quando chegaram lá, o Lenny foi até o parque de diversão onde ele já tinha marcado de esperar o Sidney. E quando o Sidney e o Lenny voltaram, eles estavam arrastando pelo braço assim um menino. Era o Mark. O Sidney e o Lenny colocaram à força o Mark dentro do carro e o Leslie começou a dirigir. Eles foram até o apartamento onde eles já estavam acostumados a fazer as maldades. Quando chegou no apartamento, o Sidney deu para o Mark beber um copo de leite que tinha relaxante muscular dentro. O Mark reclamou muito do gosto, né, que tinha o leite e não tomou tudo. Mas ele tinha tomado um pouco, né, e era muito forte esse relaxante muscular. O Leslie conta que dentro desse apartamento, depois que o Mark, né, tomou esse leite, chegou um outro homem, que foi conhecido ali no relatório policial como Old Bold. Os 4 homens que estavam nesse apartamento se revezaram para abusar do Mark. Depois eles aplicaram mais relaxante muscular, dessa vez usando uma seringa direto na garganta do Mark. E mais uma vez eles começaram a abusar dele. O abuso durou cerca de meia hora, até que o Leslie percebeu que o Mark tinha perdido a vida. Depois que o Leslie falou que o Mark tinha perdido a vida, o Sidney se encarregou de levar o Mark embora. E o restante, cada um foi para sua casa e o Sidney ficou com o Mark e levou ele para algum lugar que o Leslie não sabe aonde é. Os detetives, depois de um tempo, contaram para a imprensa que possivelmente o Mark já tinha perdido a vida quando os pais dele começaram a procurar por ele ali, né, que foi por volta das 7h30 da noite. Leslie confessou que o Barry também, eles tinham feito a mesma coisa e tinham tirado a vida do Barry e depois desovado o corpo ali próximo do corpo do Jason. Depois que o Leslie contou tudo isso para os policiais, foi aí que caiu a ficha dos policiais das denúncias, né, que eles receberam, que tinham visto um homem curvado levando o Mark. O homem curvado, gente, era a descrição precisa do Sidney. Em 18 de outubro de 1991, o Leslie e mais pessoas desconhecidas foram formalmente acusados de tirar a vida do Mark. E o porquê essa acusação do Leslie com pessoas desconhecidas? Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu e eu sei que vocês vão ficar com raiva. Bom, o Sidney nunca admitiu ter desempenhado qualquer papel no crime contra o Mark. Apesar de ter um chaveiro idêntico ao que o Mark levava dentro do carro do Sidney. Gente, esse chaveiro foi encontrado pela polícia em 1985, um ano após o desaparecimento do Mark. Mas naquela época ninguém conseguiu provar, né, que o chaveiro era do Mark e deixaram o Sidney livre, porque não tinha como, né? Poderia ter sido outro chaveiro semelhante. Então, eles deixaram o Sidney livre, mas guardaram esse chaveiro como prova. Por nunca ter confessado e ser a palavra do Leslie, né, e de outros presos contra o Sidney, não tinha provas físicas. Então, a promotoria não quis levar o Sidney para julgamento, porque eles tiveram medo do júri liberar o Sidney e não condenar ele. E nessa época, o Sidney já estava preso por crime contra o Jason. Então, os promotores não quiseram fazer um novo julgamento. Então, o Sidney não foi colocado ali no julgamento também, mas ele foi citado durante todo o julgamento contra o Leslie.
Já o Lenny, né, que também teve a participação dele, mas não tinha prova nenhuma, né, nenhuma prova física, ele também negou qualquer participação no crime contra o Mark e ele também não foi levado a julgamento. Então a promotoria achou que como o Lenny já estava preso por ter abusado daquela criança no parque, que já era o suficiente e que não precisavam processar ele novamente pelo crime contra o Mark. E só um adendo aqui para vocês, abrir um parêntese. Em 2006, o Lenny ainda estava preso, né, pelo crime contra aquela criança e ele perdeu a vida devido a complicações ali do HIV dentro da prisão. O quarto homem que foi mencionado pelo Leslie, que foi citado ali durante toda a investigação apenas como Old Bolt. Esse quarto homem, apesar de ser um adulto, tinha a idade mental de uma criança de 8 anos. Então ele não teve o nome divulgado para a mídia e não pôde ser acusado formalmente pelo crime. Em resumo aqui, toda essa explicação é para falar para vocês que foi por isso que o Leslie foi acusado formalmente de sequestrar, abusar e tirar a vida do Mark e do Barry. Então, ele foi julgado por isso e no final, o Leslie, que já estava cumprindo a prisão perpétua por tirar a vida do Jason, foi condenado a mais 2 penas de prisão perpétua por tirar a vida do Mark e do Barry. Em 7 de outubro de 1993, o Leslie perdeu a vida nas mãos de 2 companheiros de prisão dele. Eles bateram bastante no Leslie e depois usaram as mãos na garganta dele para tirar o ar e tirar a vida. Mas agora, deixa eu contar para vocês, né, da última pessoa, do Sidney, o que aconteceu com ele. O Sidney foi preso em 1989, né, por tirar a vida do Jason. E desde 1989 em diante, ele não quis participar de nenhuma sessão de reabilitação. Ele não quis participar de nada, não quis falar com detetives, ele se recusou a tudo. Em reuniões ali para a liberdade condicional, o Sidney deixou claro para todos eles que se ele fosse libertado, ele cometeria novos abusos. E o que vocês acham que a justiça fez? Colocou o Sidney em liberdade em abril de 1998, após ele cumprir 9 anos da sua sentença. A liberdade condicional do Sidney causou grande indignação pública, ainda mais quando a população ficou sabendo que ele foi colocado para morar pela autoridade pública em um albergue que ficava perto de 2 escolas infantis. Acabou, gente, que a indignação pública, a revolta, né, realmente fizeram efeito, então as autoridades retiraram, né, o Sidney desse albergue. Na realidade, ele nem foi colocado, ele ficou acho que 1 ou 2 dias nesse albergue, retiraram o Sidney de lá, porque a população também, se encontrasse ele lá, né, iria fazer justiça com as próprias mãos. O Sidney foi retirado de lá e foi colocado para morar em uma suíte em celas, né, que ficava dentro de uma delegacia. Era um quarto com banheiro só para ele, tinha geladeira, televisão, era... Tá. E ele não saía, né, de lá porque ele tinha medo que alguém fizesse alguma coisa com ele na rua. O canal 4 de televisão ali da região fez uma matéria incrível, aonde eles provavam todos os abusos que o Sidney tinha cometido entre os anos de 1972 a 1981. E nessa matéria, eles contavam que o Sidney não havia sido julgado por nenhum desses crimes que ele cometeu contra as crianças. E que estava livre, vivendo em uma espécie de cela dentro da delegacia, protegido, com banheiro, televisão, super confortável. E, gente, quando a população ficou sabendo disso através dessa reportagem, eles se revoltaram e começaram a fazer vários protestos. E, finalmente, em 26 de janeiro de 1999, o Sidney, que estava de boa na lagoa, né, na suíte dele, foi formalmente acusado de cometer 18 crimes de abuso contra diversas crianças que ocorreram entre 1972 e 1981. E aí, o Sidney voltou para a prisão. O julgamento do Sidney aconteceu em 5 de outubro de 1999 e o Sidney se declarou culpado de todas as acusações. No final do julgamento, o Sidney recebeu a sentença de 2 penas de prisão perpétua pelos crimes que ele cometeu. O Sidney chegou, gente, a dizer que tinha vários corpos de crianças, ele fez diversos mapas, mas ele sempre mentia nesses mapas, então ele nunca contou aonde realmente
ele enterrou, né, os corpinhos dessas crianças. O pai do Mark, que lutou tanto por justiça, perdeu a vida em 2005 e a mãe dele perdeu a vida em 2011. Em 2019, os irmãos do Mark fizeram um apelo implorando para que o Sidney, antes de tomar um café com o Demo, conte aonde deixou o corpo do Mark para que eles pudessem fazer um enterro, né, para o irmão. Mas o Sidney, gente, se recusa a contar aonde estão os corpos que ele enterrou, né, inclusive o corpo do Mark. O Sidney continua preso e hoje ele tem 97 anos e é a prova viva que vaso ruim não quebra mesmo. E só como um complemento aqui do caso, em julho de 2013, o Robert, lembra que ele foi acusado junto por tirar a vida do Jason? Ele foi solto antes de cumprir a pena de 15 anos e depois ele foi preso novamente porque ele foi pego abusando de outra criança e ele pegou 3 anos de prisão e já tá livre novamente. O Steven, né, que foi o outro acusado por tirar a vida do Jason, ele foi libertado após 8 anos e mudou o nome dele para Carl Kurtz e eu não encontrei mais nada sobre ele. Eu nunca vou entender porque um abusador é solto. Eu nunca vou entender isso. Eu acho que uma pessoa que toca, que abusa, que faz qualquer coisa com uma criança, tem que ser preso e jogado a chave fora. E, para mim, essas pessoas que soltam esses abusadores é porque têm interesses, né? Que as leis sejam frouxas, porque caso eles sejam pegos, não fiquem o resto da vida preso. É só essa definição que eu consigo, porque não é possível que nós, como população, entendemos que não tem como essas pessoas voltarem para a sociedade e mesmo assim, não importa o país, todos esses monstros são soltos e colocados de novo em sociedade. Isso é muito absurdo. Quero muito saber a opinião de vocês aí sobre esse caso, a gente conversa nos comentários e a gente se vê na próxima quinta às 9 da noite. Beijão pra vocês. Cuidado com algumas feiras, com alguns parques de diversões por aí.